Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco tem gols, tem notícias da Eurocopa, da Copa América, das Olimpíadas, até de futebol americano tem. Mas eu começo com o futebol brasileiro mesmo, aquele que a gente joga com o pé, que você está acostumado. Flamengo joga amanhã contra o Fortaleza. Você vai ver ao vivo, exclusivo no Premiere, às 7 da noite. E lá vai o Rogério Ceni, de novo, enfrentar o Fortaleza. E lá vai você pensar que essa reportagem será mais uma comparando os números dele nos dois clubes. Não vai ser, ainda que a gente lembre que os aproveitamentos lá e cá sejam bem parecidos. E que o único confronto do técnico pelo Flamengo contra o ex-time tenha terminado empatado, com uma cobrança de pênalti desperdiçada de maneira esquisitona. Perde Pedro, ele escorregou, a bola pega no pé direito, no pé esquerdo. Pois é, o Pedro sim será o assunto que vamos desenvolver aqui. Afinal de contas, nas últimas semanas o nome dele esteve bastante envolvido em vários tipos de notícias. O atacante estreou no Brasileirão marcando em cima do Palmeiras. Depois disputou 2 amistosos com a seleção olímpica, fez 3 gols, voltou, testou positivo para a Covid, foi convocado para Tóquio, postou comemorando o nome na lista, ouviu do clube que não será liberado, voltou a treinar e amanhã estará em campo de novo com a camisa 21. Só que entre aquele carrinho na pequena área do Maracanã e o retorno nessa quarta-feira, o cara que é a terceira opção na posição desandou a balançar as redes. Vem o levantamento, Rodrigo Muniz de bicicleta! Foi na conta do Muniz um gol contra o Curitiba na Copa do Brasil, pelo Brasileirão contra o América Mineiro e 2 gols em cima do Bragantino. Chegou a 9 na temporada, empatou com o próprio Pedro e só está atrás do Gabigol, que tem 15. No lugar do Rogério, eu escalaria o Pedro. E o Rodrigo Muniz brigaria por posição em outro lugar. Ótimo dilema para o Rogério Ceni, que vai enfrentar o Fortaleza, seu ex-clube. Opa, prometemos que não íamos falar sobre esse tema. Vamos encerrar a reportagem por aqui. Agora o Flamengo já tem um nome em vista para substituir o Gerson. Substituir o Gerson é quase impossível. Então, pelo menos para jogar ali na posição. E ele é um velho conhecido do São Paulino. É isso aí. A invencibilidade de 16 partidas do Flamengo foi quebrada pelo Bragantino. E o próximo adversário é conhecido, do técnico Rogério Ceni. O rubro-negro recebe o Fortaleza amanhã no Maracanã. O time conta com o retorno de Pedro. O atacante está recuperado da Covid-19 e pode ser escalado até o dia 8 de julho, por causa da convocação para a seleção olímpica. Mesmo assim, o Flamengo já entrou com pedido de liberação do jogador no STJD. A partida com o Fortaleza vai marcar a despedida de Gerson, que está se transferindo para o Olympique de Marseille. Foram quase 2 anos de união e 8 títulos conquistados. Ele vai sabendo que fez história. Realizei um sonho, né? De ter a oportunidade de estar podendo estar vestindo um manto sagrado. Tá acabando. Espero um dia voltar. O jogador balançou as redes 7 vezes e participou da maior conquista do clube depois de 38 anos. Fui campeão, eu nem sei o que eu falo. Aí às vezes eu pego aqui, né, papai? Pego o quadrozinho aqui, aí eu vejo. É a foto, né? Papai tá aqui, número 15, papai, o pai tá aqui. Ele também virou o Coringa, do Jorge Jesus. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, jogo em todas as posições. Todo esse bom humor e, claro, a versatilidade em campo já estão fazendo falta para Rogério Ceni. O treinador está preocupado com a ausência do volante. É difícil. Para substituí-lo dentro das características, nós não temos, e é pouca gente que tem essa característica de pisar na bola, receber de costas, saber
se virar contra 1, 2 adversários e construir jogo, jogar da mesma maneira como ele joga, é impossível. Mas nós vamos tentar uma alternativa que nos dê condição de seguir o trabalho. Mesmo com o status de insubstituível, a diretoria já mapeia reforços para a posição. O nome da vez é Thiago Mendes, ex-São Paulo, que atualmente joga no Lyon. O jogador de 29 anos está na França há 4 temporadas. Ceni treinou Thiago em 2017 no tricolor paulista e deu o aval para a direção seguir na negociação. O reforço caseiro é Thiago Maia. O volante está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho e pode até ser relacionado para o jogo com o Fortaleza, depois de 7 meses fora. Certo é que quem entrar na vaga de Gerson vai conviver com as comparações, pelo menos por enquanto. Dedê, é o seguinte, Gerson, por enquanto, tá na seleção olímpica. Eu não sei se é só uma punição, quando uma vez lá ele não tinha se apresentado à seleção olímpica, mas é um jogador que tem tudo para estar na principal a hora que ele quiser. Tomara que brilhe no futebol francês, porque se ele jogar um futebol igual ao que ele praticou no Flamengo, já está excelente, não precisa nem mais, viu? O Sampaoli não é bobo. Prender a bola no meio de campo, como ele prendia aqui no futebol brasileiro, na Europa é mais complicado, é mais difícil. Mas ele tem muita inteligência, eu acho que ele mais uma vez, que eu não lembro dele ter vingado no futebol europeu. Na Itália não deu certo. Na Itália não deu certo. Mas também ficou muito pouco tempo. Então eu tenho certeza que ele vai conseguir se adaptar o mais rápido possível. O futebol francês é um futebol muito físico, eu falo que eu joguei lá durante 1 ano, então é um futebol muito mais físico do que técnico, então vai ser importante ele ser mais dinâmico. O futebol brasileiro permite você ter um pouco mais de tempo para pensar no jogo, para pisar na bola, que foi o que o Rogério Ceni falou ali, jogar de costa, enfim, sair de 2, 3 marcadores. Então ele tem esse talento, mas o futebol europeu é um pouco mais dinâmico. Tomara que ele dê certo lá. Agora, não vamos fazer a comparação de Thiago Mendes com o Gerson, principalmente o torcedor flamenguista. Porque características diferentes, o estilo do Gerson é um, o do Thiago é outro. O Thiago acho que até marca mais do que o Gerson. Tem qualidade, obviamente. O Rogério Ceni não ia dar o aval para um jogador para substituir o Gerson. Fazia uns gols bonitos de fora da área. Finaliza bem de fora da área, mas assim, muito longe do que é o Gerson. Sim. Especificamente só um toque ali pro torcedor flamenguista, que a gente tem essa mania, né? Sai um ídolo do time, um cara que venceu muito, aí chega outro, a gente faz a comparação. Por que não joga igual o Gerson? Não tem nada a ver. E lembrando também que tem Thiago Maia voltando de uma longa lesão. O João Gomes, que é menino, ainda está sendo preparado. O Flamengo não quer ficar sem um jogador interessante ali para uma posição que é importante e que era fundamental nessa equipe vencedora. Dedê, já tem microfone aberto. Daqui a pouquinho os 3 finalistas. Um deles vai seguir aqui no programa, vai estar com a gente todo. Calma, torcedor do Flamengo. Torcedor, quando vê qualquer tipo de coisa relacionada à despedida do Gerson, já começa a sentir aquele aperto no coração. Mas aí a informação dos colegas do Globo Esporte é sobre um possível substituto do Gerson. Números, então, do Thiago Mendes nas últimas 2 temporadas. Estamos vendo aí a porcentagem dele em presença em jogos em relação ao total no Lyon, tá? Quase 81%. Jogos 72, como titular 53, é o 5º no ranking do Lyon em termos de jogos e 8º em termos de titularidade. 9 assistências, 60 chances criadas, 101 desarmes, 115 interceptações e 450 bolas recuperadas aí nesses 2 últimos tópicos. Ele lidera então o ranking dentro do seu clube. Marra, o nome do Thiago Mendes te agrada? Sim. E aí qual é a principal característica que o Flamengo, além de Thiago Mendes, o Flamengo tem que ir no mercado buscar para ter ali uma certa semelhança com o Gerson, que eu sei que realmente é muito difícil colocar algo igual, né? Substituir 6 por meia dúzia. Primeira coisa é que, assim, o Gerson não tá mais, mas não estará mais. Então não dá para sempre ficar tentando recorrer a comparações. Mas o Gerson me entregava isso, me entregava aquilo outro. Não, o Gerson não vai estar mais. Em relação ao Thiago, ele sempre me agradou, desde o Goiás, no São Paulo e também no Lyon. Ele é um jogador que tem características um pouco diferentes, se você observar, fica acentuado no quesito interceptação ou recuperação da posse da bola, desarme. Ele é um jogador que faz muito isso, só que ele não é só defensivo.
Ele é um jogador que tem muito arranque, muita velocidade. Ele ganha com facilidade o campo adversário com a força e velocidade dele. E tem boa condução de bola também. Me agrada bastante. Eu acho que, assim, não é justo com ele. Ele não fez nada para merecer isso lá, mas ele não é do nível do Gerson. Não é diferente. Mas é um jogador que acrescentaria em qualquer time do futebol brasileiro e acho que acrescenta também no Flamengo. Gosto do Thiago. Eu concordo com você, Marra. Ele já chega com uma responsabilidade. A cobrança vai ser enorme para qualquer jogador que chegar para substituir o Gerson. Agora, o fato dele ter trabalhado com o Rogério Ceni, Eugênio, tanto como quando o Ceni era jogador, mas também ali no início da carreira de técnico no São Paulo, isso também pode ajudar de certa forma ou não? Sim. Porque já há um conhecimento, né? Já há ali um entrosamento. O Rogério conhece bem a característica de jogo do Thiago, de que forma pode usar o jogador e além disso, o relacionamento com o atleta, né? Que deve ser bom, porque senão ele não estaria indicando o jogador, né? O jogador com certeza passa pelo crivo do Rogério. Mas é o que o Marra falou, assim, entregar o que o Gerson entrega, ele não vai entregar. É um jogador que vai ali compor o elenco. Eu acho que o Flamengo tem opções dentro de casa, sinceramente falando. O João Gomes é um jogador que está crescendo, que está evoluindo, que está desenvolvendo o futebol dele, que precisa ter espaço para tal. Né? Eu sempre cobro espaço para a base do Flamengo. Vou usar agora o exemplo do Rodrigo Muniz, que está aproveitando esse espaço. Ele não teria o espaço, não fossem as convocações de Gabigol e Pedro, ele não estaria jogando. Né? E aí muita gente nem ia lembrar que ele existe. Então, agora que o Gerson sai, era uma oportunidade de se deixar crescer um pouco mais o João Gomes. E além dele tem o Thiago Maia, né, que está voltando agora, que pode jogar. Então não sei se há necessidade de trazer o Thiago Mendes. Mas se existe essa possibilidade e o Rogério aprova, é um jogador que tem bom desempenho e que faz mais ou menos aquele espaço de campo ali também, sem a mesma qualidade. Saindo dessa comparação, Marra, claro que, como você já falou, é até desonesta, né? Porque o jogador ele não precisa ser necessariamente igual. E aí, analisando os números do Thiago Mendes que nós vimos ali na tela, talvez, por uma característica diferente, ele até ajude a liberar um pouquinho mais o Diego e ajude na questão defensiva do Flamengo, que toda semana a gente fala, o Flamengo perde, o problema da defesa. O Flamengo ganha, olha, o Rogério Ceni ajustou a defesa para essa partida. Eu acho que sim, Mariana, apesar de não descartar as qualidades defensivas do Gerson, né? Já falei aqui muitas vezes, que eu sou realmente admirador do futebol do Gerson. É um jogador que o erro não aparece porque ele limpa o espaço. Ele ocupa aquele espaço, aquela brecha que ia dar para alguém ocupar, ele está lá ocupando, fechando. Então, além da qualidade com a bola, eu acho ele muito bom também sem a bola. O Thiago, ele tem características acentuadas também de fechar espaço, de cuidado, poderia liberar alguém perto dele, que foi essa a sua pergunta, né? Se for o Diego, se for um outro, ele dá mais tranquilidade para essas pessoas. E até roubando um pouquinho do que o Eugênio falou, eu também fico assim, a gente não está lá no dia a dia, mas eu também queria ver mais o João Gomes. O Rogério sempre que pode elogia o João Gomes. Talvez a preocupação seja aí, ele não está dentro do processo natural dele, vamos deixar ele amadurecer. Só que, às vezes, é o desafio que faz a pessoa subir, né? Agora é com você. Pode ser que o João Gomes... Como foi com o Muniz, né? Como tem sido com o Muniz. O desafio. Não tem o primeiro, não tem o segundo, é com você. Ok, é comigo, eu vou lá e resolvo os jogos. Eugênio, falando também sobre esse Flamengo, agora pensando em mercado. Se o Flamengo tiver que investir, beleza, perdeu o Gerson, estamos sempre falando sobre defesa, ali é realmente o ponto que precisa atacar? Olha, qualquer time pode se reforçar em qualquer posição. Acho que sim, o Flamengo pode ter ali, ele já buscou, né, jogadores para a zaga, como, né, o Bruno, porque tem lá o Léo Pereira,